Então, boa noite, pessoal de casa. Boa noite lá especial para a Mônica, Matheus e Amanda, que acho que estão assistindo lá. Eles não vieram, eles falaram, a gente já não aguenta você falando em casa, vai falar lá no centro também, a gente vai ficar, né? Brincadeira. Bom, pessoal, essa é a segunda parte de um palestra, né, que a gente chama, mas de um estudo que a gente está fazendo no capítulo 4 do Evangelho segundo o Espiritismo, né? Então, eu vou até tentar puxar alguma coisa aqui, relembrar alguma coisa da palestra anterior para a gente, ou relembrar o pessoal que é novo, pegar um pouco aí o fio, né, a filosofia, mas como o Rodrigo falou, a gente tem a palestra gravada lá, dá para tentar acompanhar mais ou menos, né? Embora eu fique saindo da câmera aqui, acho que na maior parte do tempo eu estou dentro do esquadro. Bom, esse é a única mensagem ou o slide que eu peguei e eu repeti da palestra passada, que é a frase do Kardec aqui, dizendo o que ele acha sobre a encarnação, né? Então ele fala, sem a gente acreditar na reencarnação, a maioria dos ensinamentos tão valiosos lá do Evangelho, eles se tornam um pouco confusos e dão margem a umas interpretações meio malucas aí, porque não faz muito sentido, né? Então ele diz, é esse princípio, a reencarnação, que vai restituir o sentido verdadeiro das passagens do Evangelho, dos ensinamentos de Jesus, né? Então, assim, isso aí é o Kardec. Ao mesmo tempo, na palestra passada, a gente falou de algumas passagens do Evangelho que a gente tentou analisar sob a ótica de reencarnação, e realmente, quando a gente tenta olhar e ver o sentido original da palavra, como foi escrita, a gente vê que está muito claro ali, está muito forte a mensagem no Evangelho de reencarnação, né? É lógico que, de novo, se você não acredita, aí você começa a dar umas interpretações meio malucas, mas isso está presente lá no Evangelho e está presente em várias outras culturas, né? Eu já falei aqui que é engraçado que cristão, né, no sentido de acreditar em Jesus e que acredita em encarnação, é raro você achar. O Espiritismo, para falar a verdade, é a única que eu achei. Agora, se você pensar em reencarnação só, daí tem uma galera, principalmente lá no Oriente, né, hindu, China, Taiwan, Japão, Birmânia, tem um monte de gente que acredita em reencarnação. E ao longo da história também isso sempre esteve presente. Isso é sobre um aspecto mais assim, do que tinha no Evangelho, da história, da filosofia. Agora, sobre o outro aspecto, que é o que eu particularmente me atraiu no Espiritismo, que é o aspecto lógico, aí também fica difícil de ir no lado contrário. Porque quando você vê pessoas nascendo em melhores condições, em piores condições, quando você vê superdotado ou deficiente, quando você começa a ver tudo isso, você começa a falar assim, pô, não é justo, né, que tem essa diferença, que Deus dê essas vantagens para um, para outro, outra criancinha nasce lá com câncer e tal, o negócio fala assim, caramba, né? Então, e tô falando só do lado ruim, mas tem o lado bom também, os caras que nascem gênios aí, que puxam a humanidade para frente e tudo mais. Então, para mim, do lado lógico também é importante. Para mim, só faz sentido uma doutrina, alguma coisa que inclua a reencarnação, tá? Então, esse foi mais ou menos a linha da conversa anterior, e aí, no fim, o tema mesmo era a questão de família, né? Que a reencarnação não está destruindo a família, porque você olha por um lado lá e fala, pô, mas eu então já tive um monte de mulher, eu já tive um monte de marido, meu filho pode ser minha mulher pode... É uma bagunça, mas assim, se você pensar numa família no sentido um pouco mais puro, se sair um pouco aqui da nossa situação, aí a família espiritual, ela acaba sendo algo mais elevado, uma família mais sublime, assim, vamos dizer, do que a família que a gente tem aqui mesmo. A família que você tem do lado de lá é a família que você está por afinidade, por N motivos, não porque você tem um laço sanguíneo, nem nada desse tipo. Então, esse era mais ou menos o recado da primeira parte lá do capítulo 4
do Evangelho segundo o Espiritismo. Aí a gente tem a segunda parte, em que ela é uma parte pequena, de certa forma, porque tem 3 sessões, tem duas sessões são mensagens de São Luís, e aí tem uma última que é uma conclusão lá do Kardec. Então ela não é uma parte muito longa, mas aí eu tentei puxar alguns outros assuntos que estão ali no meio das respostas para a gente pensar aqui, né? E aí a gente entra naquilo lá, e eu gosto aqui da filosofia do centro, de ter aquele negócio de, ó, tem coisa que a gente confia bastante, tem coisa que é um pouco de opinião, a gente tem que sempre ter esse bom senso aí, né? E aí, embora eu não tenha colocado nos slides aqui, mas eu estava pensando, né? A gente tem, nessas coisas que eu coloquei aqui, que eu vou falar, a gente tem, acho que eu vou tentar fazer aqui, a gente tem aqui 5 categorias de informações aqui. Então, a gente tem categoria A, B, C, D e vou botar uma E aqui, certo? Bom, categoria A é obra do Kardec, Evangelho segundo o Espiritismo, Livro dos Espíritos, é supostamente a base aí da doutrina, então um negócio de alta confiabilidade, né? Antes da palestra do Rodrigo, eu colocaria 100% aí, né? Aquele balde, tô brincando. Aquela sobre as teologias, que até o Espiritismo tem um pouco seu viés, estava em briga com a Igreja Católica, então, sei lá, talvez uns 80%, mas, enfim, vocês me ajudem, vocês podem sugerir qualquer coisa, mas isso é altamente confiável. Aí B você está falando de Chico, de Valdo, então, assim, não precisa ser um degrau aqui, né? Pode ser que o negócio esteja aqui no meio, mas eu estou dizendo, pessoas que, pelo exemplo de vida e pela obra que deixaram, ou que ainda estão fazendo, de volta vivo, né? Eles, a gente tem uma confiança, Emmanuel, André Luiz, então um negócio de alta categoria. Não sei que número põe aqui, 70, 60, não sei. Aí você começa a ter umas coisas, seja obras que, aí tem coisas que a FEB, né, a Federação Espírita, fala, não, beleza, tem coisa que já tem, não, ou assim, ó, eu conheci o Chico, e uma vez ele me disse, entendeu? Você já começa a ter algum questionamento sobre essa informação. D é tipo assim, alguns livros que eu já me aventurei, porque eu tenho também esse espírito de ler, mas que às vezes os espíritas dão porrada, e aí tem mistura coisa esotérica, umas coisas, uns livros tipo Legião, uns negócios desses, para quem já leu. Eu mesmo não concordo com tudo que tá lá, então, mas como sempre, eu tento ver se pega uma coisa ou outra. Categoria D. E categoria E, eu inventei aqui, são as teorias do grupo SIM. Então, qualquer coisa que a gente invente aqui, ideia que o Rodrigo traz, ou que eu tenho, qualquer um tem, a gente põe aqui, porque a gente é humilde, a gente não quer botar nossas ideias na categoria A, né? Tem tudo isso aqui pro meio, e aí, conforme a gente for falando, eu vou tentando dizer para que vocês também possam tirar suas próprias conclusões sobre o que é o que. A pergunta do Kardec foi eu nem entendi todo o contexto, mas ele manda lá quais são os limites da encarnação. Essa é a primeira pergunta, né? Aí, assim, ainda bem que São Luís, espírito, né, pôde ler o pensamento do Kardec e entender a intenção dele, porque quando eu vi limite da encarnação, mas como assim limite? Limite até onde vai, até o máximo, limite de lugar, né? Limite pode ter várias coisas. São Luís responde muito no sentido de, ele puxa um pouco das coisas do capítulo 3, que fala, há várias moradas na casa do meu pai, tem as palestras do Sim lá sobre isso, e ele puxa muitas respostas dessa, no sentido de como limite da encarnação, mas qual é o limite nesse planeta, depois em outros mundos, como é que isso funciona? Então ele puxa a resposta um pouco nesse sentido, e ele fala um pouco também de perispírito. Então eu estou tentando aqui, tentei procurar informações sobre essas duas coisas, e aí, para a gente poder discutir melhor aqui. Bom, muito bem, limites da encarnação. Do ponto de vista de corpo, seja corpo físico ou também perispírito. O que o texto diz, né, e é uma coisa que a gente já discutiu aqui, é que depende
de onde você está, de que mundo você está, como que vai ser esse limite, até onde você consegue ir, vamos dizer assim, em termos de mundo físico e mundo espiritual. Então, a Terra a gente já conhece bem, a gente sabe que ela é um mundo de provas e expiações, a gente sabe mais ou menos quais são os limites da encarnação aqui. Quais são os limites? Bom, a gente vai até uns 80, como é que está a atual expectativa de vida, 100, esses estão mais ou menos os limites. A gente não voa, né? Estamos sujeitos às leis da gravidade. A gente, na maioria das vezes, bom, talvez 100% das vezes, esquece da vida espiritual quando a gente encarna. Essa é outra limitação. Né? Talvez se a gente tivesse maturidade, a gente não precisava esquecer tudo, né? Mas a gente esquece. E a gente, em geral, como eu, não tem nenhum contato do lado de lá. Outros têm, né? Alguns têm contato com o lado de lá, mas em geral essas são as restrições. Então você tem uma quantidade de anos, está sujeito aqui à lei da gravidade afim e tal. Então a gente não consegue sair do planeta. Essas são as limitações da encarnação na Terra. Né? Se a gente pular aqui só para B, a gente já encontra alguns relatos de espíritos que foram lá visitar esses outros planetas e tentaram descrever aí, né, na obra do Chico, tem esses casos e por aí vai. Bom, pela descrição, parece que Marte aí já está mais ou menos no estágio de regeneração, está um pouquinho melhor que a Terra. Saturno está bem à frente, já é tipo mundo feliz pela descrição, né? E aí, Capela, tem a questão dos exilados de Capela, não necessariamente é feliz, supostamente está mais aqui em regeneração. Sírio, bom, primeiro, né? Isso aqui não é planeta, aqui a gente está falando um planeta lá da constelação, e aqui é a mesma coisa. Então, é que não tem nome os planetas. Mas, enfim, então existem relatos nessas obras de espíritos que foram lá visitar e falaram mais ou menos o que eles viram. Lógico que é difícil, né? Imagina o que esse espírito foi lá, aí, em geral, eles são espíritos que estão aqui na Terra, né? Foi lá, viu esse negócio. Então, a gente tem a mãe do Chico, a gente tem Humberto de Campos, a gente tem o Emmanuel, né? Agora, eles têm que descrever aquele negócio que eles viram com o que eles conhecem aqui da Terra. Então, lógico que vai perder alguma coisa. Mas, em geral, as descrições começam a dizer que em Marte, por exemplo, começa a notar alguma protuberância aqui da costa e que eles se locomovem volitando, né? Não voando, mas de alguma forma eles não estão tão presos à gravidade quanto nós. Enquanto que, mas ainda lembram aparentemente assim uma forma mais humanoide, por aí vai. Em Saturno, por exemplo, aí já aparentemente tem nada a ver com o corpo humano, nem nada disso. São umas formas que voam lá, que tem mais similaridade, vamos dizer assim, com alguma borboleta, alguma coisa assim. Não necessariamente, é um paralelo, né, bem grosseiro. Mas isso nos leva, né, a primeira conclusão de alto nível é o seguinte: tá preso à Terra é uma coisa de espírito atrasado. Né? Parece que conforme você vai indo para frente, você se torna menos sujeito a leis da gravidade, por aí vai. Bom, outra coisa que eles falam é que conforme você vai subindo, você já tem um contato muito maior com o lado espiritual. Então, imagine que é como se no nosso dia a dia aqui, todo mundo fosse médium e médium ostensivo mesmo, tá vendo todo mundo ali e conversando, interagindo normalmente com os espíritos. Conforme você vai andando, essa restrição se retira, some, e ao mesmo tempo você também, o tempo de vida aumenta, e o processo de encarnação e desencarnação se torna menos traumático do que o nosso. O nosso é traumático, os dois lados. Né? Encarnar também. É que a gente não lembra do processo, mas encarnar dá um trabalho do caramba. Você tem que aprender tudo de novo, andar, falar, tem que relembrar todos esses negócios que você já sabia. Então,
esse é um processo menos traumático. Então, essa é mais ou menos a resposta na verdade, a resposta dele é mais sucinta, mas o que nós estamos querendo dizer é que esses limites da encarnação, eles vão se tornando eles vão se afrouxando, vamos dizer assim, conforme você caminha para mundos mais evoluídos, mundos felizes e por aí vai. Tem alguns papos aqui de categoria C de que Jesus cuida desses 5 aí. Por isso que eu coloquei aí. Bom, é assim, eu já respeitava pra caramba quando achava que ele cuidava só da Terra, né? Se ele cuida de Saturno, dos trecos, porque se assume que o cara, para cuidar do planeta, tem que ser muito melhor do que todo mundo que tá ali naquele planeta. Então, assim, tudo bem que eu já respeitaria alguém que só cuida de mundo primitivo, porque nem isso eu faço, né? Mas, então, assim, se isso for de fato verdade, realmente a gente... O fato de ter uma visita de um cara desse aqui é um negócio que a gente tem que agradecer todo dia, né? Bom, muito bem. Isso aqui a gente falou um pouco do corpo, de encarnação e etc e tal, mas, naturalmente, o perispírito tem que acompanhar o corpo em todas essas situações, né? Então, relembrando aqui rapidamente, né, a questão do que o espiritismo explica sobre o perispírito. O espírito, que é o que a gente é de verdade, né? Embora a gente não perca a mania de falar meu espírito, na verdade, a gente que é o espírito, né? É o meu corpo. O espírito, ele não tem forma, ele é uma energia. A gente ainda não tem muito conhecimento, mas o que a gente sabe é que ele não consegue atuar diretamente na matéria. E aí ele precisa desse agente intermediário, que é o perispírito, que inclusive é o que fica quando a gente morre, mas permanece aqui na Terra, né? Você ainda tem o seu perispírito para poder atuar no plano astral. Assim, fazendo umas comparações bem bobas, né? Como se fosse você e o seu carro, né? Você não consegue ir lá e fazer o motor do carro virar com a mão lá. Bom, se for um mecânico, talvez até consiga, eu não consigo. Aí você precisa ter volante, embreagem, você precisa ter aquele aparato que permite que você faça aquilo funcionar. Né? Você não consegue direto ainda, né, se conectar lá na internet e falar, tô aqui, tô vendo meu e-mail, etc. Tal. Você precisa de alguma coisa para fazer isso. Então, assim, é a mesma analogia. Né? Você precisa de algum intermediário para atuar naquele ambiente, né? E aí isso aqui não está claro e fica aqui a reflexão para nós, né? A gente falou aqui de mundo feliz, tal, mas existe um último na escala aí que eu nem sei o que seria, talvez estrelas e tal, mas são os tais os mundos perfeitos. Né? Aí, será que nesse mundo o espírito ainda precisa de perispírito? Será que o espírito precisa encarnar no mundo perfeito? Se teoricamente essa barreira, né, entre a matéria e o espírito, ela vai ficando mais tênue conforme você muda de planeta, de esfera, de existência, não sei exatamente se isso precisa ir até o final. Talvez quando você chegar nesse ponto, você não precise mais, a gente não precise mais de perispírito, nem de corpo. Mas, isso aqui, reflexão. Lógico, pessoal, de novo, a gente tem que avaliar as coisas, né? A gente já tem informação sobre esses planetas e tudo mais, a gente não achou ninguém lá, né? Estamos até no plano, o Elon Musk está no plano de colonizar Marte, né? Aí, não sei, a gente vai ter que pedir licença para os caras lá e tal. Tô brincando, se a gente realmente for por essa linha aqui, a gente tem que entender que existe alguma diferença de frequência, de dimensão, alguma coisa nesse sentido, né? A gente já sabe que a matéria tem um monte de espaço vazio, que onde a gente acha que é sólido, na verdade, tem um monte de espaço vazio. Então, certamente se existem, porque os espíritos que foram lá visitar falaram de cidades inteiras, civilizações, não é bichos de caverna, né? Coisas que a gente já teria detectado com o que a gente tem de sensores e tudo mais. Então, certamente, isso aqui é algo
que está em outra frequência, em outro tipo de existência, né? Tudo bem até aí? Dúvidas, comentários? Fala aí. Com relação aos diferentes planetas, eles mencionam alguma coisa sobre diferentes dimensões? Os relatos desses espíritos que tem na literatura, eles são muito breves e você vê que eles... Veja, muitas dessas coisas são de 1940, por aí, que o Chico fez. Então ainda tem essa, né? Imagino que se eles vissem talvez um smartphone, já iam achar um negócio estranho. Então os relatos, eles são muito superficiais, falam de prédios como se fosse um prédio de vidro, tal, fala das criaturas voando, tal, mas eu nunca vi nada sobre diferentes dimensões nesse planeta, não. Se alguém viu aí, pode complementar. Imagina a gente nas limitações atuais, mesmo assim a gente consegue ter imagens desses planetas, mas não vê nada disso porque eu imagino que são outras dimensões, né? É o que eu estou supondo também, né? Agora, talvez os nossos... Eu tenho visto muitas vezes teorias que a gente tinha sobre astronomia caírem por terra quando os aparelhos que nós estamos mandando lá estão melhorando, né? Então a gente achava um monte de coisa sobre o Sol. Aí a última sonda que mandaram lá, que chegou mais perto, revelou que tinha algumas teorias furadas e tal. Então, assim, eu acho que é muito difícil a nossa posição atual de observador do universo. É que nem aquela história dos caras dentro da caverna, que só veem sombras e tiram conclusões. Então, assim, talvez, se a gente for lá mesmo, entendeu? E com o nosso aparato, que não é só alguns instrumentos e sensores, a gente consiga perceber algo que não está lá. Mas, de fato, eu acho que é outra dimensão, alguma coisa assim. Falando de Marte, né, que a gente já conseguiu dar uma olhada mais de perto. Os outros aí a gente olha esses caras aqui, o que a gente recebe nos sensores aqui já aconteceu faz 80 anos. Então... Só um comentário a respeito disso. Existem essas teorias, vamos chamar de religiosas, a respeito desses planetas e as evoluções, etc. E a gente, às vezes, fica naquela... difícil de acreditar. Então. Mas também as religiões, elas filosofam a respeito disso. Mas quem trouxe teorias muito mais difíceis de entender foi a própria ciência, através da física quântica. E quando eles conseguiram demonstrar que, na verdade, a matéria ela tem dois estados, né, que pode ser vibracional, ou de ondas, ou de partícula, e que, na verdade, a matéria é uma questão de observação, ou seja, ela só existe a partir do momento que existe um observador. Então, você fala assim, poxa, então quer dizer que abriu espaço para aquelas teorias religiosas, porque, como você falou, pode ser que exista uma civilização em Marte, a gente vai lá e não veja nada. Porque nós estamos vendo aquilo que nós, observadores, estamos vendo, mas seria uma outra dimensão de Marte. E que eles, na verdade, estão numa dimensão que a gente não consegue acessar. Então, para a gente é difícil de entender como que isso pode ser, né? Qual o mesmo lugar no espaço e estar em dimensões diferentes. Mas a física quântica chegou e falou, gente, é assim que é. Hoje as experiências com física quântica demonstram que é assim. Pega o duplo slot lá. Procura na internet. Experimento do duplo slot. Dupla fenda. Duplo slot. Eles falam exatamente isso. E a ciência já a partir daí está falando de seres das 3 dimensões, das 4, das 5, das 6 dimensões, ou seja, seres que não têm essa limitação tridimensional. É engraçado você falar isso, porque era justamente o que eu estava pensando. Eu estou lendo um livro sobre a física quântica, que é o Universo Elegante, de Brian Greene. E é muito interessante, porque o próprio Einstein já colocava o tempo como uma quarta dimensão. E daí as coisas começam a fazer um pouco mais de sentido. Inclusive o conceito que a gente tinha da física clássica, para mim, mudou totalmente. Assim. Então, eu acho que, como você falou, né, cada vez você começa a pensar naquela direção, juntando tudo, começa a fazer um pouco de sentido. Daí você liga aquilo que os espíritos falaram lá atrás, que ele mencionou, não é tão absurdo assim. Hoje a ciência está descobrindo que realmente é uma possibilidade, através da experiência. O Brian Greene, desse universo daqui, tem 21 anos.
É antiga, né? 21 anos. A gente tem um papo aí que para mim fica mais ou menos aqui, que é aquela história da data limite, né? Não sei se alguém já viu lá do Chico, né? E o que ele falava? Ele falava que isso, 50 anos atrás, não mais, 51 anos atrás, ele falava que quando o homem, né, tava para pousar na Lua lá, ele falou que teve lá uma reunião dos espíritos celestes e tudo mais lá, cósmicos, e eles falaram, pô, o homem saiu da Terra, conseguiu chegar aqui, mas nós vamos dar uma freada nesse negócio, porque se eles continuarem nesse momento com essa tecnologia, eles vão usar para guerra, fazer tal programa lá, Guerra nas Estrelas, etc. E daí ele falou, daqui a 50 anos, se a humanidade não entrar numa grande guerra mundial, não sei o quê, nós vamos ver de novo esse avanço. Isso está gravado em programa lá, entrevista de TV do Chico na TV Tupi. Tá gravado, né? Ninguém inventou. Bom, e ele fala de 2019. Aí ele fala, mas 2019 já foi, nada aconteceu. Nada aconteceu, né? Você vê SpaceX, no meu campo, que é IA, né? E é engraçado mexer com IA e ser espírita, mas dá. A evolução ela é absurda. De 2019 para cá o negócio tá muito violento. Então, eu acho que a gente olha esses sinais, né? E aí o que o Chico falou é isso, falou a partir de 19, daí vai ter uma evolução absurda, aí o homem vai começar a explorar o espaço para o bem, não para montar arma e o caramba 4, e aí finalmente o homem vai se perceber como um cidadão da Via Láctea, do universo, e ele vai... isso é parte do processo para plano de regeneração, né? Então, assim... E se tivesse guerra, ia acabar tudo e começar de novo. Se tivesse guerra, ia falar, segura mais um pouco aí, porque não tá na hora, né? Então, várias vezes foi por pouco. A gente tá sempre no fio da navalha aqui, né? De novo, eu nunca critico esses acontecimentos, porque eu não sei se fui eu que fiz. Então, você fala, o cara fez negócio, não sei. Bom, uma outra coisa, um outro aspecto da encarnação que a gente acabou não falando, que ainda, né, a gente falou um pouco de mundos e tudo mais, é a questão da frequência, aquela velha pergunta, né, porque a galera é só se tornar espírita que você começa a adivinhar que parente seu era qual, né? Aquele ali é o bisavô dele, escrito, né? Então, aí você começa o jogo da adivinhação. Não, é o vô, é a avó, é a minha tia. Começa esse negócio aí. Bom, aí tem duas coisas, né? Primeiro, tem aquela história, a família espiritual é muito maior do que a física. Então a gente acha que às vezes é o parente que voltou, mas a família tem mais gente, que a gente esqueceu, mas tá lá, não esqueceu da gente. Segundo, é que esse processo pode levar de algumas horas até séculos. Então, não é assim, né? Morreu, aí sei lá, morreu seu avô, aí nasceu um sobrinho, ele, não é... De novo, pode até ser, mas não é comum isso, porque se você só pensar que a família espiritual é muito maior, né, os espíritos precisam resolver um problema complexo de otimização, que é o seguinte, ok, vai encarnar esse cara aqui, só que é o seguinte, ele precisava casar com aquela ali que ainda não morreu, e precisava encontrar no trabalho aquele ali, porque eles vão fazer um negócio, precisamos organizar todo esse negócio, é um jogo de xadrez multidimensional que eles montam, e a gente vem aqui e estraga tudo. Mas, então, assim, frequência não dá para tirar muita conclusão. Aí tem no texto lá, e São Luís fala de um negócio que é um negócio que eu fico com a pulga atrás da orelha, que ele fala em algum momento que Deus impõe a reencarnação, né? E aí eu não sei se tem questão de tradução, tudo isso, mas eu fico sempre com a pulga quando você fala impor, né? Agora, quando você vê, aí você vai vir para cá, coisas desse tipo, existem alguns relatos de espíritos que resistem. Então, uma pergunta para você. O planeta Terra te impõe a lei da gravidade? O planeta... Você tá submetido à lei da gravidade porque você não... Então é isso, né?
Existem alguns desses livros aqui nada ortodoxos, e eu também não acredito em tudo que está lá, mas existem alguns casos narrados lá de espíritos que são altamente evoluídos do ponto de vista intelectual e que batem o pé para não reencarnar, fazem o possível para não reencarnar. Isso, obviamente, acumula para eles dívidas e coisas do tipo, e, obviamente, se o plano mudar mesmo para regeneração, eles vão acabar tendo que sair aqui. Mas, assim, não me parece impossível que espíritos, né, suficientemente teimosos e cientificamente avançados, mas moralmente atrasados, conseguissem retardar esse processo. Assim como alguém teimoso o suficiente pega um avião e foge da lei da gravidade, que nós acabamos de falar, então... Ou tenta, faz um negócio desse tipo. Então, assim, só para dizer que... E aí a gente vê até algumas literaturas até mais confiáveis que falam que tem espírito que fica lá, dá aquela estacionada lá em alguma colônia espiritual e fica, pede as coisas, mas nunca faz, nunca ajuda. Então, assim, eu acho que existe uma força de atração, né? É uma lei natural voltar a encarnar quando você tem que aprender, você tem dívida para pagar, você tem gente para ajudar. Agora, você pode lutar contra isso. Não é bom. E, obviamente, se você quiser lutar muito contra isso, você vai ter que ter um conhecimento aí da científica grande, mas eu acho que devem existir esses casos, sim. Minha opinião aí de que tenta brigar contra essa lei. Mas acho que o paralelo da gravidade é bom. Vai ser uma luta pesada. Densificação do próprio corpo, vamos pensar o corpo físico, que mostrou ali, diz que eles volitam, porque o espírito eles não sabiam o que é. Mas quando a densidade da Terra propriamente dita como planeta vai reduzindo. E esses espíritos que resistem do outro lado, mesmo estando no plano espiritual, o peso, a densidade kármica deles, a densidade espiritual deles, está lá, porque eles não evoluíram, né? Então eles continuam pesados. Então chega uma hora que a encarnação para eles como fala compulsória, não é que Deus, mas é lei. Então ele vai encarnar mesmo. O esforço para evitar é absurdamente... Um corpo bem grande passando por perto de um outro corpo, a força da gravidade vai atrair com uma força maior, proporcional. E é interessante essa analogia, eu não tinha pensado nisso, mas esses livros sempre narram que esses caras estão lá para baixo, na crosta, não longe de luz do sol, longe dessas situações. Então, vai meio nessa linha também. Se você quiser ficar nessa condição, você não vai conseguir subir, vamos dizer assim, para os planos mais quintessenciados. Né? Pode, vai lá. Quando você traz esse paralelo entre os mundos, você citou Saturno, Marte, enfim, você está falando, você também traz um outro paralelo que é o de encarnação e reencarnação. Então, teoricamente, a gente está ali numa colônia espiritual, com um espírito puro, sem nenhuma, não atrelados a matéria alguma, independente da densidade dela, e um momento onde a gente vem para reencarnar, seja na Terra, seja em algum outro mundo. Eu entendi certo? Quer dizer, existe esse espírito encarnado em outro mundo, que pode ser diferente do nosso, né? Essa brincadeira de voltar, e esse cara, por exemplo, que você falou de existir, ele pode existir, reencarnar aqui, mas ele pode, de repente, reencarnar em outro lugar? Não, teoricamente a ideia aqui é que esses espíritos, salvos algumas exceções, mas cada um está preso ao seu mundo. Então, por exemplo, se a gente falou vou pular lá para Saturno, teoricamente tem esses 3 lá também. Tem os 3. É que o corpo lá é tão já etéreo que a matéria é tão etérea, tão quintessenciada, que certamente não lembra em nada, nossa, não está sujeito às leis da gravidade, nem nada disso. Mas em todos esses aqui... As pessoas os espíritos estão encarnados. Estão encarnados lá. Desencarnados estão numa colônia espiritual onde não é necessário ver espírito nem matéria.
Não, vamos ainda ficar aqui em Saturno. Então, assim, é a mesma regra da Terra. Esse aqui eu botei para fritar a cabeça, mas vamos ficar ainda nesse aqui que a gente tem a informação. Então, assim, ó, tem os 3. Então, assim, na Terra o que acontece? A gente tem a gente aqui que tem os 3, e a gente tem a galera que está do lado de lá que tem só os 2. Espírito e perispírito. Estão aqui. Tem sentado aí, tá por tudo, certo? A mesma coisa em Saturno. Mesma coisa, vai ter o que encarnou, que tem os 3, e vai ter o que está desencarnado lá, que tem só os 2, e que está no meio da galera. A diferença é que aqui a gente, em geral, não vê e não interage. Mas lá, o relato é que eles já estão tão desapegados que eles conseguem interagir. Justamente porque eles são tão eternos. Porque eles estão mais perto. Eles são bem sem matéria. Mas aí ainda a gente não está falando das cidades astrais, né? Não, Está falando do plano do meio. Ainda. Isso, a gente está falando do plano material de Saturno. Eu entendi, se você falar assim, mas tem um nosso lar lá em Saturno, no nosso lar isso não vai ter corpo. Vai ter... É isso. Você tem encarnados de diferentes frequências, de diferentes densidades materiais, mas ainda necessário algum tipo de matéria, e um que é só espírito mesmo, porque quando a gente fala, desencarnou, vai para um mundo espiritual. Encarnou, pode encarnar aqui. Tem o mesmo. Ou encarnar. A gente se apega muito a esse negócio de estar encarnado ou desencarnado. É que me chamou a atenção que ele falou, o espiritismo no início, né? Ele falava Não, que isso é o único que faz paralelo encarnado e desencarnado. Eu fiquei pensando nisso, nunca tinha. Porque quando a gente dorme, a gente está sem corpo, só espírito e perispírito. E não morremos ainda. Não desencarnou. Não desencarnou. Desencarnou, mas qual que é a diferença não entre perdeu estar acordado e vestindo perdeu a o corpo ligação, né? e estar dormindo? É estado de consciência. Quando você é espírito, você entra num estado de consciência, porque você não tem mais corpo, o seu estado de consciência é diferente, similar a uma pessoa que está dormindo. Você veja, conversa com o pessoal, com médium para ver. Quando eles falam assim, você conversou com o seu mentor? Você conversou. Você abriu a boca? Não. Então, assim, nesse estado que o Rodrigo falou, você não vê com o olho, você não fala com a boca, né? É outra situação. Agora, o comentário que você fez de cá para lá, de lá para cá, de encarnar aqui, lá, tal, assim, isso, supostamente, os espíritos que estão num mundo feliz e tal, eles têm a liberdade de vir para o mais atrasado como o nosso, encarnar para ajudar alguém que ele deixou aqui, para fazer uma missão. Sim. O contrário, não. Né? Provavelmente não. Assim, às vezes alguns de nós têm esse direito de ir no sono, ou quando desencarnam, fazer essas visitas. E aí... Né? Agora, eu nunca ouvi um caso de alguém que... Você falou, né, na sua palestra, falou assim, a gente vê lá, daí volta aqui, às vezes, revoltado. Imagina aí, Emmanuel foi para lá, viu aquilo. Então, ele tem que... O que ele viu lá, ele tem que trazer com a capacidade dele. Emmanuel tem uma didática fantástica. Mas, mesmo assim, se ele é Emmanuel, você não entende muita coisa. Aí, quer dizer, ele traz com o conhecimento dele, que não é o que está lá, e a gente recebe aquilo que a gente consegue. Então, a gente não tem nem ideia do que seja isso. Bom, deixa eu ver aqui como é que eu vou fazer. Acho que eu não vou passar por tudo meus slides, mas a gente vai... Foi bom. Aqui são... Esses textos estão no capítulo. São justamente os textos de... achei o tal do Emponha. Estava para frente aqui no slide. Então, aqui é o texto de São Luís. E aqui, né? O interessante é que ele impõe isso, mas quando iniciam a vida, para ver como é que eles vão usar o livre-arbítrio. E aqueles que usam mal dessa liberdade retardam a sua marcha, podendo prolongar indefinitivamente a necessidade de reencarnação, que é quando se torna um castigo, né? Imagina o espírito depois de vir aqui, né, sei lá, 2.000, 3.000 vezes, mesmo a gente esquecendo, o cara já chega aqui e já fala assim, de novo, entendeu? Ele está lá aprendendo a ler, né? De novo. Entendeu? Então, acho que é aí que começa a se tornar. Talvez não seja nem tanto castigo quando ele está aqui, porque ele esqueceu, mas imagina antes de encarnar, né? Antes de encarnar. O cara já veio 3.000 vezes
já sabe tudo que vai rolar. E aí ele olha aquele negócio e fala, aquilo lá de novo. Então, é isso que ele fala. Fala, castigo é uma questão de se você continuar tropeçando na aí. Esse aqui é um negócio interessante, categoria B, que existe no livro Boa Nova lá, Humberto de Campos traz, assim, depois das conversas que estão na Bíblia, né, o que Jesus falou e teve algumas conversas, então ele está meio que complementando. Isso aqui é uma conversa que rola depois daquela conversa com Nicodemos. Então, na palestra passada, a gente falou da conversa com Nicodemos, que Jesus fala, você tem que nascer de novo, não sei o quê. Segundo esse livro aqui, depois disso, Nicodemos vai embora, todo chateado, né? E ainda ficam 2 apóstolos lá, que eu esqueci o nome, eu sou péssimo com isso, mas e daí eles perguntam, falam, pô, mas eu não entendi isso aí. E aí Jesus fala isso aqui, por que tamanha admiração? Né? As árvores não renascem depois de podadas? Com respeito aos homens, o processo é diferente, mas o espírito de renovação é sempre o mesmo. O corpo é uma veste. Esse é um outro paralelo legal, né? Ó, toda a roupagem material acaba rasgada e o homem que é filho de Deus encontra sempre em seu amor os elementos necessários à mudança do vestiário. Então ele está comparando a encarnação como uma roupa que você põe, né? Entrando naquela filosofia do dia de trabalho, você põe a roupa lá para trabalhar. Aí por que você precisa reencarnar? Por que tem essa lei? Ué, que a roupa gasta, a roupa, né, vai lá, vai se deteriorando, etc. Uma hora é melhor trocar. Eu tinha um vô já, que já passou por lá de lá, que muitas vezes se dizia ateu, mas é uma das melhores pessoas que eu conheci, ajudava um monte de gente, e ele chegava no fim da vida, quando ele tinha seus 80 e pouco, e a minha filha chegava para ele e falava, mas ele falava assim, eu acho que já está na hora de eu ir e tal. E aí ela falava assim, mas não quero que você morra. Ele falou assim, por que você não quer? Eu quero voltar que nem você, esperta, com os dedos aí mexendo em celular. Minha pele, ela rasga por qualquer coisa. Eu quero ser novo de novo, né? Então, assim, essa é a filosofia, né? E era se dizer ateu. Não, ele vivia falando assim, quando a gente fazia alguma coisa errada, ele virava e falava, ainda bem que eu não sou espírita. Enfim, então, a alma caminhará sempre através de outras experiências até consiga imprescindível provisão de luz para a estrada definitiva no reino de Deus, com toda a perfeição conquistada ao longo dos rudes caminhos, né? Então, isso aqui, de novo, supostamente, Jesus continuou a conversa com os apóstolos e deu essa outra explicação, essa metáfora bem legal aí para eles, para tentar reforçar a lição depois que acabou a conversa lá com Nicodemo. Acho que eu vou dar uma cortada aqui em algumas coisas. Vamos deixar algumas coisas aqui para a próxima parte, então. Capítulo 2. Vou fazer capítulo 2.1. Eu vou terminar só como sempre, eu quero terminar com uma mensagem bonita aqui, né? Porque fica muito técnica as minhas palestras, então é fogo. Então, assim, ó, esse aqui é do Livro da Esperança, e a mensagem é bonita, mas ela diz 2 coisas. Primeiro, segura o reggae aí na reencarnação, porque é bom para você. Segundo, esse tempo de reencarnação que você tem é o negócio mais valioso que você tem. Então, o que você pode doar para as outras pessoas, em vez de dinheiro, do que for, é um pedacinho desse tempo. Eu achei legal. O negócio vai mais ou menos assim. Espíritos enfermos, passamos pelo educandário da reencarnação, qual se o mundo, transfigurado em sábio anestesista, nos retivesse no lar para que o tempo, a feição de professor devotado, de prova em prova, efetue a cirurgia das lesões psíquicas de egoísmo e vaidade, viciação e intolerância que nos comprometem a alma. Por muito alta que seja a cota de trabalho corretivo que traga dos compromissos assumidos em outras reencarnações, possuis determinadas sobras de tempo. O tempo que é o patrimônio igual para todos, e com o tempo que dispões, basta usares sabiamente a vontade, que tanta vez manejamos para agravar as nossas dores, a fim de te consagrares ao serviço do bem e ao estudo iluminativo, quando quiseres, como quiseres, onde quiseres e quanto quiseres, melhorando-te sempre.
É isso aí.